O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu dicas mais claras sobre os objetivos da operação na noite de domingo em Kursk, dizendo em seu discurso noturno que a Ucrânia buscava criar uma zona tampão no território da Rússia, o que ele chama de agressores. A referência de Zelensky a uma zona tampão refletiu as justificativas públicas do presidente Vladimir Putin para a ofensiva da Rússia na região de Kharkiv, na Ucrânia, no início do verão ucraniano. E indicou que Kiev espera manter território russo para proteger suas próprias terras e talvez para negociar em futuras negociações de paz. Zelensky descreveu que as tarefas principais da Ucrânia em suas operações defensivas eram várias, incluindo destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contraofensivas. Neste avanço surpreendente, a Ucrânia destruiu uma terceira e última ponte importante em uma área da região russa de Kursk, infligindo um golpe certeiro e potencialmente significativo nos esforços de Moscou para impedir a incursão da Ucrânia na região. A Ucrânia e a Rússia não haviam confirmado oficialmente que a ponte havia sido destruída, até que o Comitê Investigativo da Rússia confirmou nesta segunda-feira o ataque à ponte localizada ao longo do rio Seine, que serpenteia pelo oblast de Kursk, cerca de 12 quilômetros ao norte da fronteira com a Ucrânia. A destruição da terceira ponte sobre o rio Seine, em Kariz, significa que as tropas russas, em uma ampla faixa da fronteira além do rio, ficarão em grande parte isoladas, de acordo com analistas militares que acompanham o conflito. As tropas russas terão agora mais dificuldades para receber suprimentos ou reforços significativos, já que as tropas ucranianas se movem do leste, cercando-as cada vez mais. Os soldados russos, diante do rápido avanço, não conseguem lutar pela desvantagem e também não conseguem fugir, entregando-se como prisioneiros de guerra para permanecerem vivos. Os relatos da destruição da terceira ponte surgiram quase 2 semanas depois que as tropas ucranianas começaram a incursão terrestre na região de Kursk, marcando a maior invasão de território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Centenas e milhares de russos receberam ordens de evacuar a área, de acordo com os veículos de mídia russo. Estima-se agora que a área isolada pela destruição das pontes tenha cerca de centenas de quilômetros quadrados de largura e pode conter centenas de tropas russas. A Ucrânia destruiu metodicamente as outras 2 pontes nos últimos dias, de acordo com a própria Força Aérea. Militares russos no Telegram relataram que pontes flutuantes estavam sendo usadas para abastecer suas forças na área, alegando que seriam suficientes, algo que muitos analistas militares duvidam. O direcionamento das pontes sugere que, após 2 semanas, a Ucrânia ainda continua tentando ampliar sua incursão e parece ter a intenção de se entrincheirar para manter o território que está tomando. Um objetivo é potencialmente negociar tal território russo em quaisquer futuras negociações de paz. Em outro sinal de escalada na segunda-feira, a Rússia disse que seus fuzileiros navais capturaram um grupo de 19 soldados ucranianos na região. O veículo descreveu os ucranianos como sabotadores. Os ataques às pontes da região em questão de dias ocorrem enquanto a Ucrânia avança em uma ofensiva transfronteiriça que começou em 6 de agosto. Na sexta-feira, militares ucranianos informaram que havia atingido uma ponte na cidade russa de Glushikovo. Menos uma ponte, escreveu o comandante da Força Aérea Ucraniana Mykola Oleshchuk no Telegram no domingo, publicando um vídeo aéreo de uma explosão destruindo a ponte. Ele disse que os ataques foram planejados para interromper as linhas de suprimentos russas e parece que já está dando resultado. Horas depois, o presidente ucraniano Zelensky elogiou a incursão e declarou seus objetivos pela primeira vez. Abre aspas. Agora é nossa tarefa primária em operações defensivas em geral, destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contraofensivas. Isso inclui criar uma zona tampão no território do agressor. Fecha aspas. Os comentários dão uma ideia do pensamento estratégico ucraniano por trás da incursão.
significa sucesso tático local das forças ucranianas, mas também significa ataques ucranianos de longo alcance atrás das linhas de frente russas, atacando ferrovias, depósitos de munição, bases aéreas, tentando destruir os jatos que os atacam. Então, basicamente, uma combinação de sucessos locais e ataques profundos, essencialmente para enfraquecer os militares russos na região, para que eles não possam ser tão agressivos e tão perigosos. A zona tampão que as forças ucranianas esperam criar é para que a Rússia não possa se aproximar muito da fronteira e usar sua artilharia e ataques aéreos contra o território fronteiriço da Ucrânia. E isso já foi explicado por mim em vídeos anteriores, onde comento sobre os santuários aéreos e terrestres. A incursão ajudou a elevar o moral ucraniano enquanto a Rússia avança na região oriental de Donetsk, na Ucrânia. No domingo, Moscou afirmou ter tomado a vila de Severodonevka, a cerca de 15 quilômetros de Pokrovsk, que é um importante centro logístico para as tropas e cidades ucranianas na frente oriental. A Rússia dominando essa região, que agora está muito fortalecida, será um banho de água fria para a logística do exército ucraniano. Zelensky pediu aos aliados de Kiev que suspendessem as restrições restantes ao uso de armas ocidentais em alvos mais profundos na Rússia, incluindo Kursk, dizendo que as suas tropas poderiam privar Moscou de qualquer capacidade de avançar e causar destruição se tivessem capacidades de longo alcance suficientes. Com as últimas informações recentes, com base em relatórios vazados, a Casa Branca está efetivamente impedindo a Grã-Bretanha de permitir que Kiev dispare os mísseis Storm Shadow dentro da Rússia, em meio a temores no governo de Biden de uma escalada na guerra na Ucrânia, que poderia resultar em um ataque nuclear tático por parte de Moscou. Faça como os nossos membros do Clube dos Canais e se torne um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho no YouTube, mesmo com tantas censuras e perseguições. Basta clicar aqui no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados aqui.